O tempo, ele vai nos acompanhar o tempo todo. O tema é o relógio interior. E não tem como nós conversarmos sobre o relógio sem falarmos do tempo, porque ele, inclusive, foi inventado em virtude da medição do tempo, né? O tempo ele tem vários significados, ele tem várias aplicações. Na física, na ciência, na filosofia. Os filósofos já falavam sobre o tempo, pensavam sobre o tempo. O tempo, sol, chuva, meteorologia. E qual é o tempo em que nós estamos aqui conectados? Sobre qual tipo de tempo que nós vamos falar? Não é o tempo do relógio. Não são os 60 segundos que cabem dentro de um minuto, nem tampouco os 60 minutos que cabem dentro de uma hora, e muito menos as 24 horas que regem o nosso dia e que determinam os anos. Cada um de nós aqui tem um tempo de vida, de experiência. É sobre como nós estamos utilizando o nosso tempo. A qual relógio nós estamos nos ajustando até aqui? Será que nós estamos vivendo só em função desse tempo medido pelo relógio? Medindo as nossas atitudes, as nossas ações dentro dos minutos, dentro das horas, dentro dos dias, dos anos? Vamos pensar um pouquinho sobre como nós falamos do tempo. Nossa, está demorando para passar essa hora. Não posso perder tempo. Fulano ali, ó, tá matando tempo com conversa fiada. Ai, não, olha, não tenho tempo para fazer isso agora. Faço depois, quando eu tiver mais tempo. A nossa relação com o tempo é sempre uma relação ou de perda ou de tentar ganhar alguma coisa. Mas a gente não vive o tempo. A gente ou está vivendo num tempo que passou, lembrando de coisas, ou nos preocupando de não conseguirmos fazer as coisas que ainda têm que ser feitas. Então, é curiosa a nossa relação com esse tema. E mais curioso ainda é que esse tempo de fora do nosso dia a dia, ele vai contra um tempo que está dentro do nosso coração. Quantas vezes a gente já não disse assim, nossa, eu tenho 40 anos, mas eu me sinto como um jovem de 15. Eu espero que vocês já tenham sentido isso. Por favor. Ou então, os jovens têm 20 anos, mas às vezes vivem como se tivessem com 100. Tudo pesado, difícil. Que tempo será esse o nosso interno? Será que não é o tempo do espírito? Que é diferente do tempo da matéria? Na doutrina espírita, quando nós aprendemos sobre os ensinamentos que Kardec codificou na doutrina, através dos próprios espíritos, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos trazem informações sobre uma outra forma de enxergar a vida, a perspectiva espiritual. Então, quando nós estamos aqui, hoje, encarnados, estamos vivendo na matéria, mas não deixamos de ser espíritos. É o contrário, nós somos espíritos sempre, ainda que encarnados. A nossa condição verdadeira é de seres espirituais. A matéria é transitória, ela passa.
tudo o que nós aprendemos, toda a forma com a qual nós utilizamos o nosso tempo, isso sim, é o que nos forma enquanto espíritos. É o que forja a nossa essência. E tudo o que nós temos aqui no campo material nos serve de instrumentos para melhor interagir. Então, resumindo, isso significa que não importa se nós vamos viver aqui na matéria 10, 15, 50, 100. Importa de verdade é o que nós estamos fazendo com esses instrumentos nessa etapa da nossa permanência de espíritos e o quanto nós vamos conseguir progredir com isso. E esse nosso relógio interno, o que regula as nossas ações, o que regula a nossa percepção, é, na verdade, a nossa conexão com o nosso Criador, Deus. E a nossa impressão de Deus está na consciência. Ou seja, sempre quando a gente está saindo muito do rumo, está muito desajustado com o nosso propósito, a nossa consciência, ela apita. Toda vez que nós estamos utilizando de uma forma não tão adequada o tempo que nós temos aqui na Terra, a consciência não pesa. Quando a gente deixa de ler um livro, de ler uma passagem no Evangelho, para, de repente, ir lá e assistir o Big Brother, é legal? É legal. Mas será que o tempo não podia estar sendo utilizado para outra coisa? Não é errado, gente, assistir televisão. Não é errado se distrair. A questão é, a minha consciência, ela está dizendo que aquele é o momento adequado? É legal assistir novela? Muito legal. Mas será que lá dentro eu não estou sentindo que eu poderia estar fazendo algo mais produtivo com o meu tempo? Pode ser que naquele momento, sim. Será que ao invés de eu ficar vendo massivamente as notícias que tanto deixam a gente irritado, tanto deixam a gente perturbado, cada hora uma coisa diferente, será que eu não poderia estar usando, em vez de ficar pensando assim, nossa, é verdade, continuar consumindo aquele conteúdo que nos deixa hiper irritado, desacreditado, desesperançoso, será que a gente não poderia estar procurando um curso bacana para fazer? Um lugar aonde nós possamos aplicar o nosso tempo para aliviar a dor de alguém. Conversando com um amigo, com alguém da família que realmente, de repente, está precisando de uma palavra de carinho, de ouvir, escutar. Nós temos um relógio interior que nos conecta a Deus e que nos conecta com a nossa trajetória de vida. Ah, mas eu não sei para que eu encarnei. Nós não lembramos. É diferente. Por bondade de Deus. Porque se a gente se recordasse de tudo o que a gente já fez, talvez nós nos sentiríamos bloqueados para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Porque iríamos sentir culpa, iríamos sentir remorso, iríamos sentir medo. Então, por bondade divina, Kardec, através dos Espíritos no Evangelho, nos diz que nós esquecemos as nossas experiências anteriores para nós termos livre arbítrio para escolher melhor. Mas a impressão das coisas que nós precisamos fazer fica registrada em nós, na nossa consciência. É bem profundo, mas é importante, porque hoje em dia nós temos muitas distrações. Esse aparelho pequeno que a gente carrega para todo canto tem várias utilidades, inúmeras. Facilitou a comunicação. Mas ainda nós não aprendemos a utilizá-lo da forma correta. Não utilizando todos os recursos que ele nos oferece para fazer todo o bem que nós podemos fazer.
Assim como nós temos um monte de aquisições, de qualidades, de coisas boas que nós já adquirimos, mas que a gente não usa em pleno vapor para o bem. Precisamos entender como nos ajustar com a consciência divina, com os espíritos amigos, os nossos mentores, aqueles espíritos que vêm nos acompanhando desde o nosso nascimento, desde a nossa programação reencarnatória. Nós temos. Alguns chamam de anjo da guarda, outros chamam de espírito protetor, e não são apenas um para cada um de nós, não. A continuidade das nossas relações espirituais, ela permanece para além do tempo. Então, temos familiares, amigos no plano espiritual que torcem e nos incentivam a continuar, que nos estimulam. Quando nós amamos muito alguém, aqui, na Terra mesmo, e vemos que essa pessoa, às vezes, não está indo para um caminho legal, tentamos conversar, tentamos avisar, tentamos, de alguma maneira, chamar a atenção dela, mas não funciona. O que nós fazemos? Nós torcemos de longe, pedimos a Deus e falamos assim, Deus, cuida dessa pessoa para que ela desperte em determinado momento. O mesmo fazem conosco, no plano espiritual. Sempre quando a gente se desvia. Porque o amor não tem limite. Ele não está circunscrito a um laço familiar, não está circunscrito a uma encarnação. Ele vai além do tempo, além do espaço. E a lição de hoje, ela foi retirada desse livrinho aqui, que se chama Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. E o espírito autor é o Emmanuel. Emmanuel tem a tradição de ser assim, um mentor muito tranquilo, muito leve, muito calmo. Mentira, ele é muito bravo, disciplinado, né? Ele é um espírito que tem a sua trajetória dentro da cultura romana. Então, quem teve a oportunidade de ler lá o livro há 2000 anos, 50 anos depois, vai encontrar informações sobre ele, né, sobre a personalidade dele. Muito justo, muito correto, mas muito severo. Então, ele que falava para o Chico, né, disciplina, disciplina, disciplina. Ele era o espírito mentor do Chico. Então, ele trouxe coisas que ele foi aprendendo, mas sempre trazendo essa essência da disciplina, de que se é preciso conseguir alcançar as coisas do coração, com seriedade, com compromisso, com comprometimento. E aí, nessa lição, ele sempre, nesses livros, ele pega um trecho do Evangelho dos Apóstolos, e desenvolve um tema em cima dele. E olha que interessante essa lição. Ele tira lá da carta de Paulo aos Romanos, que é o versículo 14. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, aquele que não dá a devida atenção, a devida importância ao tempo, não está fazendo para si. Não está fazendo para o outro. Está descumprindo uma orientação que vem do Pai. Porque o Pai nos deu esse instrumento para uma finalidade, que é fazer o bem, que é para evoluirmos, é para usá-lo de forma produtiva. E quando a gente se desfaz, faz pouco caso disso, não estamos só nos prejudicando. Nós estamos indo contra a uma lei que é divina, absoluta, imutável, como diz o Livro dos Espíritos. A lei de Deus, ela não está sujeita a nenhuma alteração. Ela é a mesma para todos. A nossa lei humana que é imperfeita, que muda de acordo com o tempo. A de Deus, não. E a lei de Deus é a lei do progresso espiritual. De sempre melhorarmos.
No Livro dos Espíritos nos dizem, fomos criados simples e ignorantes. Em que sentido? De não conhecermos, de não sabermos. Partimos todos do mesmo ponto. O que determinou o fato de uns chegarem mais rápido do que os outros? A disciplina, a vontade e a disposição em escolher bem. Foram aqueles que, de repente, dentro do mesmo espaço de tempo, escolheram um caminho mais difícil, mas um caminho mais adequado ao propósito divino, que é o quê? Evoluir, progredir. Não se distraíram menos com as coisas da matéria. Isso é o mesmo que dizer não devemos cuidar da matéria? Não, não é. Mas isso não pode ocupar todo o nosso tempo. E o nosso tempo precisa ser bem distribuído, não apenas para a nossa família. É o tempo em que nós vamos procurar sermos de verdade melhores para as pessoas que trabalham com a gente. Quantos de nós aqui não passa mais de 8 horas por dia num lugar que não é o lar? Quantos nós aqui não passa 4, 5 horas num dia se deslocando no transporte público? Metrô, ônibus. Às vezes a gente mora lá no Patriarca e vai trabalhar lá na ponta da Zona Sul. São 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sabe-se lá quantos ônibus. Quantas pessoas a gente encontra no meio desse caminho? Quantas a gente percebe? De verdade. Com quantas a gente para dar bom dia? E quantas vezes a gente recebe um bom dia do nada e acha estranho? Meu Deus, por que essa pessoa me falou bom dia? Mas a gente se sente bem? Não se sente? Quando alguém é gentil conosco. E eu não estou falando de deixar de fazer alguma coisa para fazer isso. Enquanto nós estamos fazendo o que estamos fazendo. E esse tempo, cada um de nós aqui tem uma quantidade determinada dentro das nossas necessidades para experienciar nessa existência. E ele não é muito e nem é pouco, ele é o adequado para aquilo que nós precisamos, porque é determinado por Deus. Mas nós já paramos para pensar como que nós vamos chegar do outro lado, quando lembrarmos do nosso tempo aqui empregado? Será que nós vamos olhar e vamos falar assim, nossa, como passou rápido? Ou será, nossa, mas eu deixei de fazer tanta coisa, é porque eu não tive tempo, eu estava ocupado. Será mesmo que Deus ia nos colocar numa situação da qual a gente não pudesse administrar? Usar bem o tempo envolve prioridades e envolve organização. Envolve dedicação. Envolve desenvolvimento de sentimentos. Quem aqui já não passou por essa situação? Começa o dia. Não, hoje eu vou ser muito melhor. Hoje eu não vou responder, hoje eu não vou me irritar, hoje eu não vou perder tempo, vou fazer tudo o que eu preciso e vou chegar no final do dia e ainda vou ler 10 páginas do livro. Porque eu vi aqui na internet que se eu ler 10 páginas por dia, eu leio 10 livros no ano. E eu quero encerrar o ano lendo 12. Aqueles projetos que a gente faz de curto, médio e longo prazo. Gente, só na largada do dia, depois da prece, já acontece 20 coisas que a gente já não consegue nem administrar a primeira atitude, que era ser mais calmo. A gente já perde a calma logo no primeiro minuto. E aí a gente se desespera, fica ansioso, porque sabe que tem um monte de coisa para fazer. E a gente não conseguiu fazer nem a primeira com a qual a gente se comprometeu. E aí a gente entra num vórtice
de ansiedade. Aí não faz direito à primeira, não faz direito à segunda, e aí a gente só apaga fogo. Acontece com vocês? Aí quando a gente vai dormir no final do dia, a gente olha, tem aquela sensação, vamos ser sinceros, de derrota. Nossa, mas eu não fiz nada do que eu me programei. Quero ler uma página do livro e não consigo prestar atenção, porque o meu pensamento está acelerado. Eu já estou pensando no que eu vou fazer amanhã, no final do mês. E eu já estou pensando que se eu não conseguir ler 10 páginas de um livro hoje, eu não vou conseguir ler os 12 de amanhã, ou do final do ano. Nós vivemos em tempos mentais diferentes do nosso interior. Por isso que é preciso desenvolver uma coisa chamada autoconhecimento. Termos o exercício de entendermos o que, de fato, nós conseguimos fazer, passo a passo. Dá muita vontade de nós sermos melhores para o ano todo, mas eu vou precisar dar pequenos passos. E se eu não der esses passos, não tem caminhada. Não tem como querer cruzar a linha de chegada da São Silvestre sem dar um primeiro passo, que é o primeiro passo do treino. É uma corrida longa, difícil, demorada. Podemos querer, mas nós temos treinamento suficiente para isso? Não temos? Que tal começarmos a pensar no primeiro passo? Transportando isso para a nossa vida. Quero muito ler 10 livros no ano. Vamos escolher um e nos comprometermos a terminar esse um? Primeira página. Sem pular a introdução. Queremos muito sermos espíritos melhores. Anularmos a nossa impaciência. Quero ser alguém mais paciente. Vamos começar com o primeiro passo, identificando aonde nós não temos paciência, que geralmente a gente não quer olhar. A gente tem vergonha de reconhecer em nós mesmos o nosso defeito. Mas não tem como nós acabarmos com o defeito se nós não sabermos que ele existe, de verdade, e aonde ele atua. Eu sou só impaciente com pessoas da minha família ou eu sou impaciente com as pessoas de fora também? É preciso investigar. Nós fazermos perguntas. E aí nós vamos utilizando, sem perceber, o nosso tempo em benefício de nós mesmos e em benefício daqueles que estão próximo de nós. E sem perceber, nós já vamos deixando de ter velhos hábitos, de sermos levados pela ansiedade, de sermos levados pelas coisas que estão fora de nós. Porque o que está fora de nós não dá para controlar. Eu não posso controlar ao atendente da padaria a ir mais rápido, porque ele tem esse domínio. É a ação dele. Mas eu posso escolher como eu vou me comportar na fila do pão. Não posso? Não podemos? Eu vou ficar na fila do pão batendo o meu pé, esperando, nossa, mas ele está demorando. Nossa, a pessoa passou na minha frente. Ou eu posso ficar na fila do pão, tentando me tranquilizar, tentando nos tranquilizar, pensando coisas boas, vibrando para que ele tenha calma e consiga fazer o trabalho dele bem. Afinal de contas, ele está trabalhando. As coisas que estão em nós são do nosso controle. As que estão no outro
não são. E geralmente nós queremos utilizar o tempo para controlar os outros. E não percebemos que são as ações dos outros que acabam nos dominando. Não fiz porque fulano não me passou. Não falei porque fulano não me lembrou. Não saí porque ciclano não me avisou. É sempre o outro. Será? Será que nós mesmo não podemos fazer nada? E se nós vamos voltando nosso pensamento a tentar nos acalmar e a nos equilibrar, nós vamos nos conectando a Deus, ao exemplo de Jesus. Vamos nos conectando aos bons espíritos. E vamos tendo serenidade para entender o próximo passo. Qual o melhor próximo passo dentro daquela situação? É difícil? É, mas com treino, nós vamos conseguindo. Com dedicação, nós vamos conseguindo. Com esforço, nós vamos percebendo. Não tem como escapar. As coisas não acontecem simplesmente por acontecer. Olhemos para Jesus. Quantos anos Jesus viveu encarnado na Terra? Que nós sabemos. 33 anos. O que nós estávamos fazendo com 33 anos? Ou estamos fazendo? Foi muito ou pouco tempo? Para alguns pode parecer pouco tempo, 33 anos. E olha o quanto de coisa que ele fez. Quantas pessoas ele impactou. Quantas vidas ele transformou. Jesus não tinha dinheiro. Jesus muitas vezes não tinha nenhum lugar para dormir. Jesus não tinha um guarda-roupa apropriado para cada ocasião. Jesus tinha plena consciência da sua condição, do seu potencial e do tempo que ele tinha disponível para fazer as coisas que ele precisava fazer. E ele escolheu seguir e usar o tempo dele dessa forma. Ah, mas nós não somos Jesus. Realmente, nós ainda não estamos na categoria de Jesus. Mas se nós formos no Livro dos Espíritos, Kardec nos deixou uma questão que começa a partir da questão 100, que fala sobre a escala espírita. A escala espírita ela é uma questão didática mesmo. Ela foi só para exemplificar o quanto que o espírito, desde a criação, ele pode progredir. Pelos estágios que nós vamos transitando até chegarmos ao nível de Jesus, um espírito puro, que não tinha maldade, é um espírito perfeito, relativamente perfeito à sua condição de criatura, ou seja, filho de Deus. Porque nós nunca seremos perfeitos como Deus. Deus é único. Mas Jesus alcançou o grau máximo de pureza dele enquanto criatura. Fazer o bem o tempo todo, querer o bem o tempo todo, amar plenamente. E nós podemos chegar, mas precisamos nos esforçar. E se nós formos no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Jesus foi o exemplo nos dado como modelo para seguirmos. Por mais que nós não sejamos como Jesus, nos inspiremos em Jesus para utilizarmos bem o nosso tempo. Jesus o tempo todo falava com o Pai. Pedia orientação. Por que nós não podemos fazer o mesmo naquele momento de dúvida? Nós que somos imperfeitos. Quando vem aquele sentimento contrário. Quando vem aquela situação de ansiedade. Para encerrar, eu vou contar uma história que está presente aqui no livro Cartas e Crônicas, que também foi psicografado pelo Chico, mas é de autoria do irmão X, Humberto de Campos. É um livro de cartas e crônicas, são situações, porque ele foi um repórter
aqui, quando encarnado na Terra. Ele acabou sendo um repórter também no plano espiritual, então ele recolhia entrevistas no plano espiritual. E certa vez ele conversou com uma senhora, ele soube de uma história de uma senhora. Essa senhora, ela era uma médium excepcional, dedicada ao trabalho, comprometida com o trabalho, procurava fazer as suas atividades com retidão, com seriedade, tentava utilizar bem o seu tempo. E ela conseguia, por ser já um espírito mais avançado, né, ter um pouquinho mais de conhecimento, ela conseguia ter acesso à clara orientação do que ela deveria fazer na Terra quando estivesse encarnada. Então, ela lembrava. E o compromisso dela, além do compromisso mediúnico, era o de acolher crianças de rua. Então, ela deveria construir uma casa e acolher essas crianças. E ela começou essa tarefa com 32 anos. Conseguiu, com muita ajuda, com muita contribuição das pessoas, construir essa casa. Uma casa para abrigar crianças que precisavam de moradia, de educação, de orientação. Essa casa ficou pronta em 5 anos. E qual que era a orientação? Que essas crianças fossem sendo acolhidas aos poucos. A espiritualidade acabaria por encaminhar essas crianças no devido tempo. Não iam chegar todas de uma vez. Até com isso foram bondosos. Ela não ia precisar receber as 80 de uma vez. Só que teve um problema. Essa senhora, na hora de começar a receber as crianças, ela começou a achar defeitos na casa. Ah, mas tem poucos cômodos, iniciava uma obra. Ah, mas eu preciso mudar aqui a disposição da escada. Começava outra obra. Ah, mas o telhado ficou muito fora do padrão. Preciso de um telhado mais alto. Começava uma obra. E as crianças nunca eram acolhidas. E a casa sempre crescia, o espaço. Passaram-se mais de 20 anos. E numa sessão mediúnica, o espírito mentor dela veio e falou com ela: olha, muito bacana o trabalho que você está fazendo, o seu compromisso. Ela, eu estou tentando cumprir aquilo que me foi orientado. Eu quero oferecer o melhor. Aí o espírito falou assim: nós estamos assistindo a tudo e conseguimos entender a sua dedicação. Só que tem um problema. Já se passaram mais de 20 anos. Mais de 30 dessas crianças que você deveria ter recebido já se encontram nas penitenciárias. Mais 6 delas estão sem um lar para morar e estão indo pelo mesmo caminho. E outras 22, 30, as outras que faltam, não conseguiram nem ainda chegar até você. É preciso começar. Quanto tempo mais você vai demorar? Se ela não tomasse cuidado, nem as que faltam, ela ia ter conseguido acolher, porque ela estava preocupada com o espaço físico. O relógio interior dela lembrou-a do compromisso, mas ela se distraiu com a casa. Então, queridos amigos, que nesse momento nós possamos nos recordar, nos conectar, aproveitar esse ambiente propício e pensarmos como nós estamos utilizando o nosso tempo e tentar equilibrar o nosso relógio espiritual, o nosso relógio interior com o nosso Pai, nosso Criador, Deus. Certamente, no momento de prece, no momento do Evangelho, nós seremos devidamente orientados. Muitas vezes sem uma recomendação direta, mas com um sentimento, com uma impressão, com uma palavra amiga de alguém que chega de repente. Aproveitemos essas oportunidades, sempre dedicados a nos guiar pelo Evangelho de Jesus. E nós certamente estaremos cada vez mais próximos do nosso compromisso, que é com o amor, é com o bem e é com o nosso crescimento, porque nós podemos muito. Então vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, porque o trabalho nos chama
E Jesus nos aguarda de braços abertos para nos acolher e para nos orientar. Muita paz a todos e que esse mestre de amor continue nos acompanhando, e graças a Deus.